Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é José Vilela, sou sócio consultor Exagro. Será um prazer aqui falar hoje sobre benchmarking. Benchmarking que é uma metodologia de comparação de resultados empresariais. No caso aqui, vamos conversar com Cássio Rodrigues, sócio fundador da Exagro, um dos pioneiros aí de ter começado as análises de resultados pecuários lá em 2008, quando eu ainda era estudante de medicina veterinária na escola de veterinária do FMG Belo Horizonte. E desde 2017 eu assumi o cargo aí de ser responsável por estar coletando, analisando, avaliando e disponibilizando os resultados dos nossos clientes. Então é um grande prazer, Cássio, estar aqui com você hoje para a gente estar discutindo e falando um pouco sobre essa metodologia pioneira que a Exagro lançou lá em 2008, né? E conversar sobre isso. Então, passo a palavra para você, Cássio, falar aí um pouco sobre você, sobre um pouco da Exagro, sobre o benchmark lançado lá em 2008, e aí então com 16 a 17 anos já de execução. Olá, José Vilela, né? O José Vilela é o nome formal dele, para nós aqui é Zé Neto ou Neto, então várias vezes vocês vão me ouvir falar durante a conversa, chamar ele pelo nome que a gente tem costume. Esse é um projeto, o Benchmark é um projeto antigo da Exagro, foi o primeiro benchmarking de pecuária lançado no Brasil em 2008, e a gente tem uma história com isso, e desde o início a gente publicou a metodologia, e para que todo mundo soubesse como que era feito, como que os dados são calculados, apurados, auditados pelos nossos consultores, uma coisa importante, que é um diferencial do benchmark da Exagro, é que todos os dados que a gente vai olhar para eles, um consultor analisou e validou a consistência do dado. Então, eles são dados reais de fazendas conferidos por pessoas experientes. Então, a qualidade da informação que a gente vai ter aqui, que a gente vai tratar ela, é muito alta. E esse projeto do vídeo que a gente vai estar gravando hoje aqui, que vai disponibilizar para vocês, é um projeto novo do canal Agro Mais Ação, que já tem aí os tradicionais vídeos às segunda-feiras. Essa semana eu assisti lá o pessoal falando, já estava no vídeo mais que o 80. E agora a gente vai começar uma nova série para a gente falar de conteúdos mais aprofundados, com mais tempo, a gente falar de estratégia, falar de gestão, nesse sentido, que é o objetivo do canal, que é melhorar a gestão das fazendas, melhorar o resultado do agro no Brasil. Então, esse é um novo projeto dentro aqui do canal Agro Mais Ação. Esse é o primeiro vídeo desse projeto, e ao longo das próximas semanas, outros serão publicados. Espero que vocês gostem. Se tiverem sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Se fizer sentido para você, se você gostar e se te ajudar, compartilhe com pessoas que você também sabe que trabalham com agropecuária, e que isso provavelmente vai, se fez sentido para você, provavelmente fará para ela também. E aí a gente começa essa jornada de estar aqui falando do negócio que a gente vive e trabalha. Eu e o Zé, eu também sou veterinário, estou aqui na Exagro desde 99, primeiro como estagiário, depois como consultor, como trainee, consultor, sócio, que é a mesma trajetória do Zé Neto. Ele também foi estagiário, está aqui com a gente há muito tempo. E além de sermos técnicos, consultores, também somos produtores, né? Nossas famílias também têm fazenda, então o negócio é assim, a gente vive como prestador de serviço e vive como sócio proprietário, como negócio de família. Então, é uma coisa que a gente vive de verdade. Então, o que a gente vai falar aqui é o que a gente gosta, o que a gente trabalha e que faz sentido para muita gente. Bora lá, Cássio, então, falar desse assunto que a gente gosta tanto, que é o benchmarking, benchmark Exagro. Especificamente agora, nessa aula, vamos conversar sobre benchmark Exagro, benchmark 2026, referente ao ano de 2025, os resultados de 2025 obtidos pelos nossos clientes. Em 2025, avaliamos 247 fazendas, e lembrando que é uma metodologia única, que a gente aplica desde 2008, lá quando foi lançado o primeiro benchmark pecuário do Brasil, comparando uma série de fazendas. E uma coisa muito bacana que a gente já descobriu, né, Cássio? Que a diferença entre o produtor médio e o top não é terra, não é genética e nem a técnica em si, sozinho. É a gestão, que envolve vários setores
da fazenda e como que é utilizado os recursos disponíveis. Quando a gente entra para avaliar os resultados, tem fazendas de terras excelentes com resultados inferiores de que terras um pouco mais simples e sem tanta fertilidade, porém com nível de gestão elevado. A gente observa, então, que a gestão dos recursos disponíveis em cada fazenda, ela traz mais resultado do que cada item e característica da fazenda de maneira independente. Exatamente, Zé. Acho que é uma coisa muito importante isso que você trouxe. Muitas vezes a gente é abordado querendo saber qual é a melhor região, qual o melhor tipo de sistema de produção, qual a melhor tecnologia, qual que é o melhor genética, qual que é a melhor raça, né? E isso, o que a gente vê na prática, é que isso tudo tem impacto no resultado, sem dúvida, mas isso não determina o resultado. Como que esses itens todos que eu falei, eles são características ou ferramentas, elas por si não definem o resultado, né? Elas são usadas, aplicadas em maior ou menor intensidade, dependendo de cada situação, e é o uso efetivo, a decisão que o gestor toma, né, como que ele planeja e executa as coisas na fazenda, que realmente faz diferença. Então, não é o preço da terra, não é a localização, a gente vai falar sobre isso no futuro, é realmente a gestão, que é como que as decisões são tomadas, como que a coisa é aplicada, como que as pessoas estão ali engajadas executando as suas tarefas. Dando sequência nos nossos slides da Masterclass de Benchmark Pecuário, eu aproveito aqui para mostrar um breve histórico aqui da quantidade, lá desde o projeto piloto iniciado em 2008, né, com 52 fazendas, e de 2008 até 2025 já avaliamos 3.547 benchmarks. Isso é bastante dado, né, Cássio? É dado que a gente consegue avaliar, criar correlações e levar aos nossos indicadores chaves. E a gente consegue ver pela imagem do Brasil, onde tem fazenda pecuária, a gente já fechamos um resultado e uma análise sobre as fazendas. E aqui, Cássio, eu trago a nossa tela com os nossos indicadores chaves. Eu queria te perguntar, por que a gente traz esses 6 pilares, resultados operacional, rentabilidade, margem, produção por cabeça, produção por hectare e custeio por cabeça? Você conseguiria me explicar para nós aqui, para os nossos ouvintes, por que esses 3 foram selecionados pela Exagro para avaliar uma fazenda? Pois é, interessante e muito bacana ver aquele mapa ali, assim, aproveitar aqui para a gente agradecer os outros colegas, né, os outros consultores. É muita gente andando no Brasil inteiro. Enquanto a gente está aqui gravando esse vídeo, tem gente em fazenda fazendo visita, atendendo cliente, fechando dado, levando conhecimento, tecnologia, metodologia de gestão lá para a ponta, né? Então, o que a gente está falando aqui é um trabalho de muita gente, a gente viu ali. E essa definição dos indicadores é mais um trabalho compartilhado. Um dos nossos consultores estava fazendo doutorado aqui na UFMG, e junto com o pessoal do departamento de estatística, foi feita uma análise dos dados, e aí, através dessa análise estatística, foram identificados os indicadores que explicam, né, o resultado bom de uma fazenda para outra, ou seja, o que diferencia, né, que seriam os ali de resultado, que mostram o resultado mesmo. São os 3 na parte de cima do slide aí, que é o resultado, a rentabilidade e a margem. Então, esses 3, eles explicam bastante, assim, que se a fazenda está indo bem ou não. E os 3 que estão abaixo, produção de arroba por cabeça, produção de arroba por hectare, e o custeio em reais por cabeça ano, eles são que tiveram maior correlação com o resultado. Então, fazendas que têm resultados altos, elas são boas nesses 3 indicadores. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de custeio. Custeio, que é o tanto que se gasta por cabeça alojada no projeto, ele é um assunto que dá muita dúvida, né? Muita gente acha que ele tem que ser necessariamente barato, e a gente olhando o slide ali, já tem uma coisa ali que chama atenção, né? O custeio das fazendas, melhor resultado ali, as top 10 são as 10% que tiveram maior rentabilidade em reais por hectare ano no resultado operacional, tiveram um custeio até mais alto do que a média, mas esse é um assunto para a gente voltar nele logo um pouquinho ali na frente, né? Fica no vídeo até mais para frente que a gente vai discutir isso mais profundamente
logo ali. Mas é um resultado de um trabalho estatístico, questão, metodologia científica, para identificar, não são coisas que a gente, ou um consultor, ou um cliente achou que era importante, né? Teve uma metodologia de análise para definir esses indicadores aí. Obrigado, Cássio, pela explicação. E as fazendas top 10 são as fazendas que tiveram os melhores resultados operacionais. Então, a gente pega, dentro das 247 fazendas, as 25 fazendas que tiveram um indicador de resultado operacional melhores. E dentro delas, a gente faz uma média para ver quais são as características semelhantes dessas fazendas. E olha só, a média das 247 fazendas, R$ 791 de resultado operacional em reais por hectare. Dentro dessas fazendas, infelizmente, tem algumas no negativo, várias fazendas abaixo da média, né? E até chegar, melhorando os resultados, chegar nas fazendas top 10, com R$ 2.165 por hectare. Quase 3 vezes acima da média do Brasil. E a gente vai tentar discutir e olhar para os dados dessas fazendas para tentar traçar algumas características comuns entre elas, né? A rentabilidade e a margem operacional seguem a mesma tendência. As fazendas conseguem tirar mais dinheiro do dinheiro aplicado dentro da fazenda, que é o indicador de rentabilidade, e também sobra mais dinheiro no bolso para cada real faturado, que é a margem. Ou seja, para cada R$ 100 vendidos nas fazendas top 10, 315 fica como resultado. E já nas fazendas médias, somente 21, 215 reais ficam como resultado para o produtor rural. E aí, Cássio, vamos dar uma olhada ali nas produções. Queria que você me explicasse as características dessas produções aí das fazendas que ganharam mais dinheiro. Beleza, Zé. A parte da produção é sempre um assunto que desperta muito interesse, né? Assim, o pessoal quer sempre produzir mais, mais e mais. E o que a gente vê é que, sim, existe uma correlação positiva, produzir mais tende a dar melhor resultado, desde que algumas premissas sejam, sejam atendidas. Quando a gente olha para as produções ali, a gente trata a produção de arroba por cabeça ano, produção de arrobas por hectare ano, são as duas principais. Isso tem alguma correlação com o ganho de peso? Tem, mas como aqui no banco de dados tem fazendas de cria recria engorda, de recria engorda, com confinamento, sem confinamento, uma fazenda de vaca, né, que produz bezerro e vende bezerro, falar de ganho de peso é esquisito. Então, assim, o indicador que a gente identificou como sendo adequado para comparar diferentes fazendas é a produção de arrobas. E aí, no caso, a produção de arrobas, quando a gente fala aqui, é uma metodologia que foi padronizada, que a gente converteu todas as arrobas em arrobas de boi, arroba de boi gordo. Então, se uma fazenda vende vaca, vaca tem um deságio de 5%. Então, vender 1.000 arrobas de boi, se você vendeu 1.000 arrobas de vaca, por exemplo, essa fazenda vendeu 1.000 arrobas de vaca, isso equivale a 950 arrobas de boi se o deságio do macho para a fêmea, da fêmea para o macho for de 5%, por exemplo. Da mesma forma, para a novilha, uma fazenda que faz recria e engorda de fêmea, então não é o indicador de arroba, da arroba que a fazenda operou, é a arroba do sistema que ela opera convertido para macho, e aí a gente para a gente poder padronizar as comparações, né? Às vezes uma fazenda produziu 10 arrobas de fêmea, mas isso é convertido para macho, daria lá 9,3, 9,5, dependendo do ano, das questões de ágio e deságio. Então a gente olha o quanto que cada cabeça produziu, né, arroba por cabeça ano, olha o tanto que cada fazenda produziu em arrobas por hectare ali de área útil, seria o perímetro dos pastos, vamos dizer assim. É a área que se você mudar o sistema de produção de uma fazenda, ela seria a área plantada. Passei a minha fazenda para soja, né? A área ali seria a área que eu converteria. Estrada, reserva, baixada, brejo, partes que não são utilizadas, APP, instalações, galpão, curral, sede, essas partes que não são utilizadas pela pecuária, que também não seriam utilizadas por outra atividade,
elas não estão consideradas nessa área. Então, seria a área útil da fazenda. Então, a gente pega o total produzido de arrobas e divide pelo rebanho médio, para chegar em arrobas por cabeça ano, divide pela a área disponível, para chegar ali na produção em arrobas por hectare ano. Então, essa que seria ali a metodologia de apurar as produções de arroba. Mas eu acho que é uma coisa bacana também falar sobre custeio, né? Custeio é sempre um assunto que desperta muito interesse e muita discussão. E no custeio é importante. Não é gastar muito ou gastar pouco, é gastar bem. E quando a gente avalia, é engraçado. Fala assim, então a fazenda que gasta pouco, ela vai ter alta margem? Não necessariamente. E a fazenda que gasta muito, ela vai ter alta produção? Não necessariamente. A gente vê fazendas que gastam pouco e são extremamente eficientes na produção e conseguem colher boa margem. A gente tem fazendas que são gastadeiras, que têm um custo fixo alto, não conseguem converter isso em produção, o resultado ele tende a cair. Ao longo do vídeo, a gente vai voltar nesse assunto e trazer alguns insights bem bacana. E falando sobre a questão dos sistemas, dentro do banco de dados, a gente tem algum sistema que se prova melhor ao longo do tempo e alguma característica? Com essa série histórica desde 2015, de 10 anos de análise, algo chama atenção, né, Cássio? Ali, o sistema de recria e engorda de 2022 até 2025 deu uma descolada. E todos os outros anos ali, eles vinham meio juntos ali, o sistema de cria, recria e engorda, que é a linha azul clara, em 2021, teve uma disparada, né? Deu um resultado melhor que os demais sistemas, mas por isso daí, aparentemente, não tem um sistema que se provou ao longo do tempo como o melhor de todos, não é isso? Exatamente. Eu acho que deixei o slide grande ali para o pessoal ver do que a gente está falando do sistema ali, mas o que é visível naquele modelo ali? Esse descolamento ali, foram anos, se a gente olhar a linha de baixo, que traz o ágio médio de bezerro, lá pelo indicador do CPEA, a minha região não é São Paulo. Tudo bem, mas provavelmente quando o bezerro sobe em São Paulo, ele acaba subindo em proporções diferentes no Brasil inteiro. Então, sim, é uma fase de alta em que o ágio fica maior. Por que a cria recria engorda nessa hora aí? Ela deu um resultado diferente dos demais. Porque a fazenda tinha estoque de gado, tinha gado para vender sem comprar. Então, sim, não comprar gado nos momentos de ágio mais alto melhora o resultado. Isso é bastante fácil de entender. Mas isso foi uma questão pontual, mesmo em momentos anteriores aí, isso não refletiu, senão teria também que ter, o resultado da Requeringora teria que ter melhorado muito nos anos de ágio baixo, o que não acontece. Então, ele tem um efeito no resultado, mas não é tão grande, e não existe um sistema, eu diria, matador, né? Nossa, esse aqui, escolhe ele que sua fazenda vai melhorar. É característica regional, característica da fazenda, característica das pessoas. Tem pessoas que têm uma facilidade e uma habilidade com compra de animal, e tem pessoas que não gostam, não querem, preferem ter um animal próprio, de melhor genética, explorar bem o desempenho individual e tocar esse projeto com outras características, e as duas formas podem funcionar, desde que se defina, não tenha crise de identidade, né? Eu sou fazenda de recria e engorda, comprar bem faz parte do meu negócio, eu sou uma fazenda de cria. O que eu preciso fazer para ter um bom resultado na cria e fazer. Acho que tem uma coisa que a gente às vezes fala pouco, que é muito importante, ter um bom planejamento é importante. Ter uma execução com nível de excelência operacional é muito importante. Gastar o tanto que está previsto, ter um planejamento, é a primeira coisa, né, e ter uma previsão de despesa, previsão de receita, previsão de venda, previsão de peso de venda, de peso de desmama, e perseguir esses indicadores, treinar a equipe, fazer o que precisa ser feito e no momento em que precisa ser feito. Como foi dito no início da nossa aula, a gestão
dos recursos disponíveis faz total diferença. Interessante observar que vários produtores ficam reclamando de ágio caro, bezerro caro. A gente está entrando numa fase agora. Hoje é dia 15 de abril de 2026. Bezerro está bem procurado, está tendo uma disparada nos preços e vários produtores ficam na dúvida. Nossa, mas o ano passado eu comprava um bezerro de R$ 2.500, R$ 2.300, tinha uma oferta altíssima. Agora o bezerro subiu R$ 1.000, R$ 1.300. Estou custando achar bezerro de 3.000, 3.200. E a gente observa ali no gráfico que de 2019 até 2021, quando houve aquele primeiro aumento significativo no preço, né? O ágio saiu ali de 32 para 47. Olha só que interessante, né? O resultado subiu mesmo com o ágio subindo, de todos os sistemas. E isso é um assunto que a gente vai tratar mais para frente da aula, que quando a moeda arroba fica mais forte, todos os elos da cadeia tendem a ganhar mais. Vamos falar disso um pouco mais na frente. E agora eu queria aproveitar esse tema de valor de arroba e de ágio para explorar um pouco a margem da atividade. Aqui a gente está com um histórico de 2008 até 2025. No quadro de cima nós temos a margem e a rentabilidade da atividade e no quadro de baixo nós temos aí o valor médio da arroba vendida dos nossos clientes. A gente observa ali 2008, R$ 72, e aí ficou subindo pouco até 2010, 2011, para 2014 aparecer uma primeira alta significativa, né, de R$ 70 para 120, dá mais de 50% de alta. O quadro fica pequeno porque hoje a gente está falando numa arroba de 300, então a escala dificulta, mas em 2014 e 2015 o boi subiu bastante, subiu 50%. E em cima a gente vê o efeito disso. Ô Cássio, eu queria que você explicasse um pouco aí como que essas variações de mercado que atualmente estão ficando cada vez mais frequentes no nosso meio pecuário, como isso aí afeta a margem da atividade, quais são os riscos e os pontos de atenção que os produtores devem tomar? Zé, interessante demais, né? Se a gente volta lá e olha, tinha um ágio do CPEA ali, se a pessoa for lá e buscar um dado de histórico de preço, ela vai achar essa informação e vai ver, assim, o gráfico, Ô ele Cássio, nos engana na questão da escala, antes, pode falar. te interrompendo, só explica, às vezes vai ter gente que não entende, o que que é o ágio? No quadro anterior a gente falou de ágio, mas o que que é o ágio? Explica como que calcula ele e como que é. Tá. Então, Zé, ponderação interessante, porque muita gente acha que o preço é a única coisa que impacta no resultado, ou que ele tem um impacto, às vezes, maior do que realmente tem. O preço, ele tem uma questão estratégica que a gente tem que olhar para ele. O preço sempre variou, isso não começou agora, depois da pandemia, depois do aumento expressivo da importação da China. Se a gente olhar lá dos anos de 2012, 13 até 2015, 16, tem um aumento de 50%. Isso é um aumento significativo de valor de arroba. E a hora que esse preço muda, várias coisas na cadeia mudam. E uma delas que muda muito é o ágio, é o valor do animal de reposição. A gente está falando disso aqui, mas eu vou falar resumidamente. O que é ágio? Que a gente considera, que a gente está chamando ele aqui, né? Tem vários tipos de ágio, mas o que a gente está falando aqui é o ágio na compra do animal de reposição. Então, a fazenda vendeu arroba de boi lá por R$ 100. E ela está comprando bezerro por R$ 140 arroba. Então, a gente dividindo o preço de compra pelo preço de venda, a gente chega no número ali que percentualmente é o ágio, né? Eu comprei 40% acima do valor que eu vendi. Isso é o ágio. Então, essas flutuações, elas carregam muitas mudanças, né? Uma mudança estrutural, por exemplo, no ágio. Anos de preço de arroba barato, né, do arroba do gado comercial barato, ele carrega junto um preço de animal de reposição barato, preço do bezerro barato. Isso desencadeia tudo que afeta ciclo pecuário. Lá no canal Agro Mais Ação, nos vídeos semanais, tem material lá sobre mercado, tem sobre compra de reposição, o impacto de ágio.
mas são coisas interessantes. Depois a gente pode até colocar os links dos vídeos aqui nos comentários para quem quiser uma análise mais aprofundada sobre isso. Mas é interessante saber que pode ter uma certeza, o preço vai flutuar. E agora, por exemplo, a gente está numa fase de mudança. A gente esteve, para a gente não pegar coisa muito longe lá, voltar lá em 2012, 13, cara, estava R$90, 95, foi para 150, subiu 50%. Agora, a gente está numa situação, por enquanto, parecida. A gente teve lá no arroba de 220, R$230, 240, 230, estava ali 2023, 24. Está indo agora, em 2025, a gente já foi ali para cima de 300 e 2026 está subindo um pouco mais do que isso. Então, assim, sim, nós já estamos de novo com alguma coisa aí, em torno de 50% de alta em relação aos preços mais baixos nos anos anteriores. Então, assim, às vezes parece que é tudo novo, que ninguém nunca pensou, ninguém imaginava, e na prática não é. Se a gente voltar olhando a história, as oscilações de preço, elas acontecem de forma cíclica e repetida, é o ciclo pecuário, não é assunto disso aqui não, mas se você pesquisar e voltar nos próprios vídeos do canal, do Aglomeração, a gente vai ter material sobre isso lá. Mas sim, isso muda, muda estruturalmente. E é importante conhecer o ciclo, entender ele, e saber em que ponto a gente está. A gente só sabe exatamente depois que passa. Saber que o fundo foi numa data, que o pico, a gente sabe que foi o fundo, foi o pico depois que ele acontece. Mas é importante ter noção em que momento está por questões de investimento, né? É importante evitar a euforia e o desespero. No momento da arroba de R$350 em 2021 e 2022, era um momento, ou a gente atendeu clientes que nos procuraram, porque a pessoa fez muito investimento nessa data, investimento inclusive em compra, formando um rebanho, ou aumentando muito o estoque de gado, porque a fazenda estava com muito caixa, né? Ela teve um resultado de fluxo de caixa muito alto. O que fazer com o dinheiro? Pecuária está bombando, é aqui que eu vou investir, e fez um mau negócio, porque na sequência dessa euforia, o mercado ele regride, ele volta, ele historicamente, ele volta para o preço médio e vai para baixo da média. E aí, no extremo oposto, né, pegar recente, em 2023 e 2024, que foram anos muito baratos, é o movimento natural do ciclo, o criador fica desanimado, a atividade remunera pouco, aí liquida rebanho, tem um abate de fêmea alto, e aí o extremo oposto no momento da arroba mais baixa, a pessoa resolve sair e liquidar o negócio, ou por opinião, por convicção, ou por necessidade, porque realmente aí o fluxo de caixa dela exige que ela faça essa venda massiva de rebanho, e aí você entra, aí você evitar o clássico, né? Evitar de entrar na alta e sair na baixa. É claro que não é para liquidar o rebanho nos momentos que a arroba estiver alta, acabar, sair fora do negócio, e nem achar que vai conseguir aumentar muito nas fases de baixa, até porque isso tem envolvimento de fluxo de caixa e tudo mais. Mas ajustar o seu planejamento para evitar investimentos mal alocados em função de questões que, se bem analisadas, se bem orientadas, poderiam ter sido evitadas. Coisa importante, tudo isso que a gente está conversando aqui são decisões que a gente orienta o cliente lá no dia a dia da consultoria. Porque quando a gente está fazendo um planejamento junto com ele, tem questão técnica da fazenda, tem tecnologia disponível, tem mercado, tem preço de insumo, tem preço de reposição, tem preço de venda. Então, essas decisões, elas passam, no cliente atendido, elas passam a fazer parte constantemente elas são tratadas. Em que momento estamos? Para onde vamos? O que vamos fazer e o que não vamos fazer? Ter certeza, ter uma decisão tomada do que não vai ser investido é uma coisa tão importante quanto saber o que vai fazer. Porque as opções, a quantidade de informação que chega nas pessoas hoje é muito elevada. Grupo de WhatsApp, televisão, rede social. E aí saber, ter tranquilidade em saber que o projeto está bem conduzido, que o projeto está dando bons resultados, que a gente pode sim mudar, mas que para mudar precisa fazer uma análise, precisa entender o contexto. E aí sim, tomar uma decisão estruturada, madura, isso sim traz bons resultados. O bacana é observar as tendências. Teve um grande pecuarista um dia conversando, falou assim: o mercado pecuário ele não anda igual um círculo com uma tendência clara, né? Ele capota. Então a gente vê ali a arroba no gráfico
A gente vê uma arroba sem muito movimento de alta ou de baixa, a margem da atividade vem sendo corroída pela inflação. Né? Quem não lembra dos últimos 3 anos, aí, desde o pico em 21, a arroba ficou ali caindo, 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 e a margem do pecuarista vai caindo, 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 até o mercado, a lei soberana de oferta e demanda, corrigiu um pouco o preço, para então recuperar as margens, até chegar num pico novamente, e aí desse pico, como você disse, num pico de euforia, muita gente segura, muita gente quer entrar, segura rebanho e quer entrar na atividade, gera mais euforia, gera ainda mais alta, para depois, então, ter um excesso de gado e novamente começar uma arroba, ficar ali sem muito movimento, sem muito interesse em subir, mais interesse em cair, e novamente vai corroendo as margens. Então, ela sobe, vem caindo, sobe, vem caindo. Ao longo da história, sempre corrigiu muito bem a inflação, mas ela corrige rápido e vem perdendo ao longo dos anos ali até ter uma nova correção. Isso é muito interessante para definir estratégia, para definir o sistema produtivo, como o Cássio muito bem disse, conversar com o seu consultor e conversar principalmente com a sua fazenda, e não, às vezes, dar muito atenção a grupo de WhatsApp, que às vezes você pode estar sendo influenciado de maneira equivocada pela manada, e isso é muito perigoso. E quando não se está preparado e compra muita coisa como uma moeda forte, que é, no caso, eu comprei um trator com 1.000 arroba de boi de R$300, quando ele foi para R$200 para pagar o mesmo trator, você precisava era de 1.500 bois para ter o mesmo dinheiro no bolso. Então, atenção a isso, atenção às margens e atenção à rentabilidade do negócio pecuário. Isso é o que o benchmarking trata e como que é importante você ter seus números e avaliar entre eles. E agora a gente vai observar aqui uma tendência de produção e de resultado operacional. Interessante, né, Cássio? Observar a mesma tendência, né? Sobe, vem caindo, perdendo valor. Corrige, vem perdendo valor. E até em 2021, quando a gente teve o último pico, a gente teve um resultado, agora indexado em arrobas, porque um resultado de R$300 em 2008 é a mesma coisa de um resultado de R$1.300 em 2021. Né? A arroba subiu 4 vezes nesse período. Então, para a gente comparar o resultado ao longo do tempo, a gente transforma todo o resultado pela arroba média comercializada naquele ano. Então, a gente tem uma tendência muito clara, tirando o efeito da variação. Mas em anos de alta, isso ajuda bem o resultado, como observou em 2008, 2014, 2021 e até então 2025. Será que 2026, o ano que a gente está gravando essa aula, vai superar ainda mais o resultado? E outra coisa interessante, a cada pico, o resultado em arrobas é melhor do que o resultado anterior. Será que isso é só por conta da venda ou tem fatores produtivos? Eu acho que o Cássio pode falar disso daí, avaliando o gráfico superior, ali onde tem a evolução da produtividade em arroba por cabeça e arroba por hectare dos nossos clientes. Coloquei ele em tamanho maior aqui para a gente olhar para ele, porque a gente é visível que o resultado, né, nos anos de alta, ele tem crescido, e mesmo nos de baixa também, ele vai crescendo ao longo do tempo. Se a gente prestar atenção no gráfico de cima, o que está no banco de dados de clientes da Exagro, ele, de certa forma, espelha, eu diria que é uma versão melhor da pecuária nacional, porque são pessoas que estão procurando melhorar o resultado, melhorar a produção, estão procurando uma orientação, estão querendo uma mudança, tanto que esses resultados são muito superiores à média do Brasil. E aí a gente vê que, ao longo do tempo, a produtividade foi aumentando, ela foi aumentando por cabeça e ela foi aumentando por hectare. E aí a gente vê que os picos de preço, né, os picos de resultado que coincidem com os picos de preço, eles foram ficando mais altos, é o que o Zé trouxe ali de atenção, e mesmo assim, as fazendas estão dando muito mais dinheiro? Não necessariamente, isso aí é uma forma, para a gente não trabalhar com um número deflacionado, que seria uma outra metodologia, que às vezes é mais difícil da gente conversar com o produtor, explicar o que é isso, o que está ali seria uma indexação em arroba, porque assim, quando eram 2 arrobas
Lá em 2008, o salário mínimo era um outro valor, a arroba era R$70, 80, mas o salário mínimo era outro valor, um litro de óleo diesel era outro valor, um saco de sal mineral. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma correção pela inflação. Então, existe ganho de eficiência nesse processo que a gente está olhando pelo aqui, nesse período que a gente está olhando. Existe um ganho de produtividade. A gente saiu ali de produções por hectare, por exemplo, na faixa de 6 arrobas, 5, 6 arrobas em 2015, 2016, 10 anos atrás, e hoje a gente veio para 2025 para 8. Então, é um aumento ali de um terço, né, de em torno de 30%, 33% em 10 anos. Isso é expressivo, porque não são as mesmas fazendas. Tem o cliente maduro, que o projeto dele já está num estágio mais avançado e mais evoluído, mas tem sempre cliente novo entrando na carteira de clientes. E esse cliente novo, ele não está na mesma velocidade do cliente atual. Isso vai sendo modificado com o tempo. E também a Exagro atende fazenda desde a década de 90. Então, também em 2008, 2009, quando a gente começou a fazer benchmark, também existia uma carteira de cliente estabelecida, também existia cliente novo entrando todo ano. Então, essa massa de dados que a gente olha para ela, quando ela mostra um aumento de eficiência, não é porque a mesma fazenda foi ficando eficiente, não, porque uma massa de fazendas com projetos maduros, projetos em evolução e projetos recém-iniciados, essa massa de fazendas como um todo, ela foi ficando mais eficiente, mais produtiva e também tendo melhor resultado. Se a gente pensar, isso está muito melhor hoje? Depende da ótica que a gente analisar. Se a gente pensar que a terra, por exemplo, também foi sofrendo um reajuste, às vezes está equilibrado, o mercado está só se ajustando ali quanto a isso. Mas, o que é evidente? Alguém está ficando mais eficiente. Quem não fica mais eficiente, provavelmente ele vai sair do negócio. Porque esse mais eficiente, ele vai crescer, os projetos vão ficar maiores, ele vai ampliar, ele vai arrendar a fazenda do vizinho, ele vai comprar mais fazenda na mesma região ou em outra região, e ele vai produzindo mais, e como o mercado não absorve tudo, né, ele tem uma certa capacidade de absorver o aumento de produção. Quando um aumenta, não é necessário que alguém reduza, mas é possível que parte desse aumento que ele vai fazer é ocupando, tirando alguém que estava ali próximo e que estava pouco eficiente e que entendeu que não fazia sentido ele continuar produzindo com o resultado que ele estava tendo. Isso aí. Ó, tem alguns dados em cima ali que quem estiver assistindo já pode pegar. 6,6 arrobas é a média dos clientes de 2008 a 2025 de produção de arroba por hectare. A média de produção em arroba por cabeça de 5. E a média de resultado operacional desses mais de 3 mil relatórios entregues e avaliados com os clientes, 1,8 arroba. Se quiser utilizar esses números para fazer alguma simulação, é a média. Se não tiver os dados necessários, vai no link no canal Agro Mais Ação, lá tem vários vídeos explicando como avaliar, calcular e gerar esses dados. E aqui a gente tem alguns indicadores macros de mais de 3 mil fazendas. Vamos para quem está nos assistindo aí, tem dúvida se está bem ou se está mal? Uma grande média de mais de 3 mil relatórios entregues aos clientes, uma média de produção de arroba por hectare, 6,6. Uma média de produção de arroba por cabeça, 5 arrobas por cabeça. E a média de resultado operacional, 1,8. Números consistentes que a gente observa na consultoria que é bem possível de alcançar. E o que é preciso? Preciso ter dados, informações e a metodologia para calcular essa. Tem vídeos no canal Agro Mais Ação e também a gente vai colocar no link do vídeo aqui, da descrição, o link com os nossos últimos relatórios. A gente tem disponibilizado isso para qualquer pessoa que tenha interesse de avaliar os resultados dos nossos clientes. Isso é público. E, Cássio, uma coisa que chamou a atenção é quando parece então que quando a arroba sobe e dá aqueles picos no bezerro de compra, que o pessoal fica todo preocupado, principalmente as fazendas de recria e engorda, será que é melhor uma arroba mais barata e um bezerro mais barato, ou um bezerro caro, aquele que dá um frio na barriga de comprar,
ou uma arroba mais alta? A gente vai observar no próximo gráfico algo interessante. Isso, os nossos avós, os nossos antepassados, quando não tinha computador, não tinha benchmark, não tinha toda a tecnologia, eles utilizavam era a relação de troca. O quanto de produto ou quanto de conta as nossas arrobas conseguem pagar. E aqui tem algo muito interessante. Vou pegar aqui somente 24 e 25. A média das fazendas em 2025 gastaram R$ 997 por cabeça. Só que como a arroba tinha mais valor, era uma arroba mais cara, eles gastaram menos arrobas. Então, quando a arroba está forte, né, Cássio? Ela tem mais poder de compra. Então, quando você vende um boi ou vende qualquer animal com uma arroba cara, sobra mais dinheiro para pagar as outras contas. A relação de troca melhora. Isso também, principalmente para as fazendas de recria e engorda, que quando vende um boi, igual hoje, a arroba está 350, R$ 360, vende um boi por R$ 7.000 e compra um bezerro de 3.500, sobra mais dinheiro para trocar por todas as outras contas existentes na atividade. Isso é um padrão, Cássio, né? Se a gente observar todo o ciclo de alta, o custeio sobe porque tem a inflação de todos os outros custos que não são relacionados com arroba, mas a arroba mais forte gasta-se menos arrobas para pagar as mesmas contas. Pois é, muito interessante. E é aquela história, né? É o básico que funciona. Então, ter essa noção de que hora investir e de que hora ficar parado, né? Às vezes, não fazer nada, decidir não fazer nada ou continuar do jeito que está é uma decisão interessante. Uma coisa só para complementar, quando a gente está falando de resultado aqui, isso é uma metodologia que foi padronizada para comparar fazendas diferentes. Então, quando a gente, eu só voltar no slide anterior ali que tem o preço, né? Se a gente fizesse a análise, principalmente as fazendas de recria e engorda, por metodologia de custo, considerando a data que ela comprou a reposição e a data que ela vendeu, se a gente olhar ali o animal vendido em 2025, que foi comprado em 23 ou 24, né, com arroba bem mais barato e vendeu mais caro, dá um resultado bem maior do que esse que a gente está falando aqui, porque é outra forma de calcular. Só que aí, para a gente comparar fazendas diferentes, ficaria bem mais difícil para eu colocar a fazenda de cria junto nessa comparação, você começa a precisar de um histórico longo, né? A gente chega para fazer um diagnóstico, para fazer ali uma visita inicial num cliente, precisa iniciar um trabalho, é comum ele não ter dado. Então, uma parte do que a gente quis com o projeto do benchmark era uma metodologia que fosse fácil de ser aplicada. Então, aqui a gente está considerando que a arroba do ano, o animal começa e termina com o mesmo valor, isso não está considerando o estoque inicial, ele é precificado no início. Então, mesmo que o animal tenha sido comprado mais barato no ano anterior, quando a gente vira o ano, esse ganho fica no ano anterior, como valorização do estoque. Então, é importante esse entendimento, que às vezes a pessoa está apurando o resultado por outra metodologia, mas o meu tá diferente. Sim, a gente calcula de mais de uma forma o resultado lá na hora de apresentar para o cliente. Esse aqui é uma metodologia padronizada para comparação, isso é importante a gente destacar, porque senão a pessoa pode ficar em dúvida, assim, mas está muito diferente do resultado que eu calculo. Pode ser que sim, dependendo de como é que ficou. Só que aí é só uma questão, que por outra metodologia de custo, por exemplo, o resultado de 23 e 24 teria ficado muito ruim, e aí por essa aqui, não. Por essa aqui, quando o estoque se valorizou, esse resultado ele ficou lá no ano anterior. Ele já veio para o 25 já corrigido. Então, acaba que, se a gente comparar um horizonte de 3, 4, 5 anos, isso vai ser diluído, vai ficar muito parecido. Se a gente pegar só um ano específico em que teve uma mudança de patamar de preço, tipo 24 para 25, pode ser que fique diferente e está tudo certo. A metodologia é assim mesmo. Então, essa parte que o Zé trouxe, assim, importante entender essas relações de custeio ali, de inflação, porque quando a arroba para de subir, os outros itens não param, né? 2022 para 23, 24, 25, enquanto a arroba ficou lá caindo de 22 para 23, de 23 para 24 ele estabilizou barata, o salário mínimo subiu, os insumos subiram, parte de manutenção
de produto, a tubo pode ter subido ou não, aí já não tem tanta relação com a nossa inflação interna aqui, mas assim, o resto dos itens que a fazenda consome, eles não ficaram parados, né? As coisas continuaram se valorizando. Então, é esse momento aí que a fazenda precisou fazer um desembolso muito maior para poder se manter. A gente olha assim numericamente, não, mas foi de 3 arrobas, foi para 3,6. Não, isso é uma alta de 20% da despesa. Uma alta de 20% de despesa machuca bastante o fluxo de caixa de uma fazenda, de qualquer negócio, de uma fazenda também. Então, entender essa ciclicidade, saber que capital de giro que a fazenda precisa ter, qual que é o caixa mínimo para ela funcionar, todos esses itens, eles não estão aqui nesse relatório, porque senão ele ficaria muito grande, difícil até de interpretar, mas são itens que na hora que a gente fala assim, eu quero melhorar a gestão da minha fazenda, eu quero ter melhores resultados. E esses itens devem entrar nessa discussão para entender que sistema vai ser montado e como que isso vai ser operacionalizado. Ah, vou usar crédito, não vou comprar prazo, vou comprar à vista, vou ter capital de giro, que tamanho que esse capital de giro é. Quando a gente olha para essas variações, aí a gente fica mais fácil de entender a importância de ter um planejamento e uma execução bem feita, né? Pecuária ainda ela precisa amadurecer um pouco nas relações de troca. Isso na agricultura é muito comum. Quantas sacas de soja eu gasto para plantar a safra? E a gente podia ser mais comum falar assim, quantos bois ou quantos bezerros eu preciso vender para pagar todas as minhas contas. E quando a gente observa essas relações de troca, a gente observa algumas oportunidades ou alguns riscos para a atividade pecuária. Dando sequência, gostaria de apresentar aqui o relatório que os nossos clientes recebem. Eu peguei um relatório qualquer aqui para mostrar o potencial do benchmarking em seu uso para os clientes. Então, eu gostaria aqui, como que é o relatório do cliente? Vamos focar nas principais páginas e nos principais pilares dos resultados. Aqueles indicadores que possuem maior correlação com o resultado operacional. Sempre no meio é o seu resultado, no caso aqui de uma fazenda qualquer, uma fazenda real, mas sem descrição aqui de qual região, de qual sistema de produção. Mas a gente observa, aqui são aqueles números inicialmente apresentados, né? O quanto que as fazendas top 10 ganharam por hectare, qual foi a rentabilidade e qual foi a margem. E também a média. Então, a gente já consegue ver. Bom, essa fazenda aqui, ela ficou em 21º lugar no banco de dados. É uma fazenda boa, teve um bom resultado, mas ainda não está acima da média das fazendas top 10. Mas já está bem acima da média. E aí, o benchmarking para análise da sua atividade, ele toma uma importância ímpar, onde a gente consegue observar riscos ou alguns pontos fortes de cada fazenda e, se comparando, tentar descobrir, caso esteja abaixo da média, quais são os pontos de atenção e os pontos necessários para melhoria. Vamos Isso passar é para o uma coisa próximo. interessante, que eu até mudei a configuração para a gente aparecer aqui. Vou voltar o slide em tela maior. As pessoas reparem que o número que está dentro da bola verde, do círculo verde, ele muda, porque não é a posição dela no banco de dados, não é uma posição genérica para tudo, é a posição dela no banco de dados para cada indicador. Então, reparem que o número que está no círculo verde, ele muda de um indicador para o outro. Mas pode seguir comentando isso, só para chamar atenção para esse ponto. E quando a gente utiliza o benchmarking com o resultado da fazenda, o resultado da minha fazenda, da sua fazenda, comparando com as médias dos melhores e dos piores, a gente identifica os riscos e as fortalezas. E essa fazenda específica tem uma característica importante. Olha só, as produções, Cássio. Essa fazenda produziu até um pouco abaixo da média em arrobas por hectare, ou arrobas por cabeça, perdão. Enquanto a média produziu por cabeça 5,6, ela produziu 4,9. Mas o resultado dela foi quase próximo, ela foi mais próxima das fazendas top do que da média. E a gente observa ali, talvez, a principal fortaleza dela.
ela produz um pouco menos por cabeça, mas ela coloca mais cabeças por hectare. Porque, veja só, ela produziu 8 arrobas por hectare. E a principal fortaleza, aparentemente, por esse relatório, é quanto ela gasta para fazer isso. Olha só, ela gasta quase metade do que as fazendas médias gastam. Então, pode ser que essa fazenda tenha um excelente manejo de pasto, o básico bem feito, um arroz com feijão bem feito, gastando metade, ela está produzindo praticamente a mesma coisa do que as fazendas médias. Então, quando se gasta pouco para produzir igual aos demais, isso se torna resultado operacional. Então, Zé, bacana o que a gente viu até agora, e é uma coisa que sempre as pessoas perguntam muito, né? É sobre o sistema de produção. Qual sistema é melhor? Como que está a fazenda dele? A própria dados que a gente viu ali atrás, né? Quando a gente vê as médias, ali a gente já tem uma hora que a gente parou lá, por exemplo, produz 5 arrobas por cabeça ano. Aí, dependendo de qual sistema que a fazenda tiver, esses 5 pode ser muito, pode ser pouco. 5 para uma fazenda de cria pode ser bom, 5 como de recria e engorda de produção de arroba por cabeça ano já não é tão bom. Então, o próximo material que o Zé separou aqui para a gente olhar e discutir aqui foi sobre os comparativos dos sistemas de produção. Vamos compartilhar aqui a tela com os resultados e aí comentar sobre isso, que é sempre um assunto bacana e que dá bastante interesse. Perfeito, Cássio. Então, vamos olhar para essa tabela que tem os indicadores de produção de arrobas por cabeça por hectare geral da fazenda e produção de arroba por cabeça por hectare em pastagens, tá bom? Primeira coisa que chama atenção, em todos os sistemas, as fazendas top, que as fazendas que ganharam mais dinheiro, produziram mais do que as fazendas média. Isso retoma lá no início, que a gestão na utilização dos recursos disponíveis tem mais correlação do que a técnica em si, do que a terra em si, ou do que a própria chuva, por exemplo. Ah, lá em casa não chove. Tem fazenda que tem pouca chuva e está no grupo de fazendas mais rentáveis porque utilizou melhor os recursos disponíveis. Então, no primeiro grupo aí, nós temos as fazendas de cria. Quais são as características dela? Uma produção de arroba um pouco mais baixa, né? Uma produção de área disponível, retirando as arrobas produzidas em confinamento, com pouca diferença. Isso demonstra que dentro do banco de dados da Exagro não há várias fazendas que utilizam confinamento como estratégia. E aí, quando a gente já passa das fazendas que vendem bezerro para fazendas que seguram os bezerros, que retêm os bezerros e fazem a recria e engorda destes animais, a gente começa já a perceber uma elevação de produtividade. As fazendas top saíram de 4,1 para 4,3 arrobas de produção, e quando a gente passa para a recria, recria e engorda com reposição, ou seja, onde essas fazendas, além de segurar todos os bezerros, compram animais de fora para complementar a produção, a gente observa já um salto ainda maior dos indicadores de produção. E aí a gente começa a ter também uma diferenciação da segunda para a quarta linha, que é a produção total, considerando as arrobas produzidas em confinamento, das fazendas. Então, e quando a gente começa a avaliar os sistemas que já incluem a reposição de animais como modelo produtivo, que é a cria, recria e engorda com reposição, ou seja, com compra de animais de terceiros, ou a recria e engorda, onde não há produção própria e 100% dos animais são adquiridos de terceiros, a gente observa um salto ainda maior da produtividade, tanto por cabeça como por hectare. E outra coisa que chama atenção também é as diferenças de produção da segunda para a quarta linha. Na segunda linha, a gente observa que é a produção total de arrobas, ou seja, soma as arrobas produzidas no pasto e as arrobas produzidas
no confinamento. Já a última linha, a quarta linha dessa tabela, demonstra somente as arrobas produzidas a pasto. Então, há uma maior utilização de confinamentos nas fazendas de recria e engorda com reposição e nas fazendas de recria e engorda. E quando essas fazendas que têm esse potencial de otimizar a produção e cada vez mais alavancar a produção via uso de insumos e pega um ano onde há uma correção do valor de venda, a gente vai ver no próximo slide o potencial que isso tem no seu resultado. Para concluir, então, a análise dessa tabela de produção por sistema, quanto mais para o lado da recria e engorda, se observa a tendência de maior necessidade de produção de arrobas. Já nesse slide, a gente tem nas primeiras duas linhas o custo da atividade, o quanto que se pagou para... Já nessa tabela, a gente tem vários outros indicadores. As duas primeiras linhas são todas as contas que a fazenda paga. Sanidade, nutrição, mão de obra, imposto, diesel, manutenção de máquinas. E a gente observa uma tendência também da esquerda para a direita e um aumento do custeio da atividade. Ou seja, quanto mais para o lado da recria e engorda, a tendência é gastar mais, porque tem mais animais dentro da fazenda, são sistemas que requer maior intensificação para alcançar, que respondem melhor às intensificações para alcançar maiores produções e também melhores resultados. Terceira linha fala de valor de venda. Na cria, sempre vai ter o melhor valor de venda devido ao impacto do valor dos bezerros machos vendidos, né? Então isso eleva a média geral. Porém, não adianta vender mais caro se produz pouco, que é uma característica inerente do sistema que a gente avaliou no quadro anterior. O valor da arroba comprada também. Os sistemas de cria, quando compram reprodutores, então tem um valor agregado maior, e as outras fazendas não apresentam diferenças significativas. Agora, um ponto que chama atenção é que E outro ponto importante desse quadro de avaliação entre sistemas é ali o resultado por hectare de área disponível. A gente observa que em 2025, o sistema que mais se beneficiou das características da pecuária no ano de 2025 foi o de recria e engorda. O ágio estava bem interessante, ainda foi um ano bom para comprar. Quem conseguiu comprar no primeiro semestre e vender no segundo, teve um ágio bem interessante dentro do ano, então potencializou as características dos sistemas de recria e engorda. E um outro ponto muito importante que chama a atenção é o seguinte: a fazenda de cria, mesmo no ano de bezerro barato, as fazendas top 20, as fazendas que mais ganharam dinheiro no sistema de cria, vendendo bezerro macho barato, ganhou mais dinheiro do que a média de todos os outros sistemas. Ou seja, não é sobre o sistema em si. Claro, ele apresenta suas características e seus potenciais, mas as fazendas que tiveram uma boa gestão, as fazendas de cria, ganhou mais do que todos os outros sistemas. Ou seja, o nível de gestão que você coloca sobre o sistema escolhido para a sua fazenda, ele diz mais do que o próprio sistema em si. É a gestão sobre os recursos disponíveis. Gente, interessante demais essa informação ali, comparando os sistemas de produção. E uma outra questão que é muito abordada, tem bastante dúvida, é sobre intensificação. Intensificação é um outro jeito de olhar para a intensificação, é olhar para a produtividade, né? Produção de arrobas ali, a gente falou, produção por cabeça, por hectare. Então, a gente preparou aqui um resumo mostrando por faixas de produção de arrobas por hectare, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Esse agrupamento aqui, ele está fazendas que produziram de até 6 arrobas por hectare, a gente vai ter muitas fazendas de cria nessa faixa, fazendas mais extensivas, de 6 a 12, de 12 a 18 e acima de 18 arrobas por hectare ano. Para dar um indicativo do nível de intensificação que cada projeto está. A primeira coisa
a gente, assim, é visível, é importante comentar, né? Sim, as correlações mostram, a gente não trouxe aqui hoje os gráficos, mas a correlação, lembra que eu falei que os indicadores que tinham um coeficiente, uma correlação alta com o resultado era produção de arroba por hectare, produção por cabeça e custeio. Então, aqui a gente está vendo, por esse agrupamento, a gente enxerga isso, né? As fazendas com faixas de produtividade mais altas têm resultados melhores. A gente vai ali de R$ 400 por hectare, quem está produzindo até 6, para a média de R$ 2.000 por hectare, 2040, para quem está produzindo acima de 18. Assim, a gente vê claramente essa tendência. Se a gente fizer outras análises, se você é dispersão, vocês vão ver que essa tendência ele se mantém. O que é muito importante a gente notar? Tem um efeito de que, a partir da faixa de 6 a 12, e até a faixa do acima de 18, em todas elas, tem fazendas top 10 e tem fazendas que tiveram um resultado médio. Inclusive, as fazendas lá, que é 3 fazendas do grupo acima de 18, ficaram na média, não são fazendas top, e elas tiveram, inclusive, um resultado em reais por hectare pior do que as fazendas que produziram de 6 a 12. Isso é uma intensificação que não está funcionando. A fazenda está produzindo muito, mas provavelmente ela está com algum desajuste, de estar com o aumento de produção dela, está também carregando junto um aumento muito grande de custo. E aí você produz muito, mas não tem um bom resultado. Se a gente olhar o indicador da margem, que é um indicador importante, né? Você vai ver que tem fazenda ali que ela produziu muito, produziu acima de 18 arroz por hectare ano, com uma margem de 8%. A gente pensar que a gente está aí com uma taxa Selic de 14, então uma margem de 8 é abaixo da taxa de juros básica da economia, de 14, 15, um juro de crédito rural para o produtor grande nessa mesma faixa. Então, alguma coisa, o meme, né? Alguma coisa errada não está certa. Se a gente olhar lá para as fazendas médias, lá da média Brasil, no grupo de 6 a 12, a gente já tem uma margem de 21%, e aí tem fazenda top 10 produzindo de 6 a 12? Tem fazenda top 10 produzindo de 12 a 18? Tem. Então, inclusive, isso a gente vê que é crescente ali, né? A top 10, que está de 6 a 12, deu 1.960, a top 10 de 12 a 18 deu 2.024, diferença muito pequena, mas quem é top 10, que está produzindo acima de 18, aí já foi com um resultado significativamente mais alto ali, de R$ 2.500 por hectare ano. Então, sim, é uma dúvida. Intensificação funciona e é um caminho que melhora o resultado? Os dados mostram isso. Mas isso é uma verdade absoluta que em todas as situações vai funcionar e vai proporcionar um melhor resultado? Não. Isso é importante. E o que vai fazer diferença para uma fazenda estar produzindo perto da média e tendo um bom resultado, ou ela está produzindo muito e não está tendo um bom resultado, é o que a gente falou lá no começo desse vídeo. É a gestão, é a organização, é o planejamento, é a capacidade de execução que o sistema tem. Então, não é determinante o nível de produtividade. Ele é importante e, se você quer resultados superiores, você precisa... É muito difícil que você tenha um resultado muito bom com uma produção baixa, mas é possível que você tenha uma produção muito alta e tenha um resultado ruim. Então, acho que esse recado é importante, a gente não esquecer do que a gente falou lá no início, que a origem de todo o nosso projeto é o nosso interesse. Melhora o resultado das fazendas, né, Zé? Nesse ponto aqui, você queria fazer algum comentário? Porque eu acho que isso aqui é um assunto relevante para os dias de hoje, né? A gente está no meio aí de uma recuperação de valor de arroba, e aí no ano, nós estamos gravando um vídeo aqui em abril de 2026, no ano que a arroba está recuperando e os insumos de nutrição estão relativamente baratos. Quando a gente olha a relação de troca de milho com arroba, né, de arroba com milho, com farelo de soja, como indicador de proteína, sim, as relações de troca estão interessantes. Então, é um ano que a gente deve ter bastante confinamento, suplementação a pasto, TIP, e essas ferramentas, elas têm uma tendência de dar um resultado interessante, olhando que a gente vai precisar comprar animal para fazer o uso desses insumos. Então, o que já pode estar pegando é a questão ali do custo da reposição, que precisa ser analisado com critério, precisa entrar dentro de um planejamento, de um modelo de gestão estruturado, que é o que a gente preconiza que a fazenda deve ter. Ela deve ter uma boa gestão. Só o
fato. Falar de gestão, levar informação que efetivamente de milho está barato em relação à arroba, não garante que você vai ter, que quem usar um nível de intensificação maior via nutrição vai ter um bom resultado. Ajuda, é claro que ajuda, né? Melhor você estar com uma relação de 5, 6 sacos de milho por arroba do que de 2,5, 3. Com certeza isso ajuda. Mas ajuda muito mais quem tem uma boa gestão. Coisa interessante é assim, observar as faixas de produção. Até 6 arrobas é dever de casa. E até 6 arrobas, por mais eficiente que você seja, é difícil alcançar ótimos resultados. A partir de 6 a 12, a gente tem melhorias incrementais com coisas baratas. Uma distribuição de água, uma divisão de pasto, apartações de lote, melhoria ali no manejo sanitário, adoção de estratégias nutricionais simples, baratas, porém eficientes. Tanto que a gente observa há um aumento de produtividade, há um aumento de resultado médio. A média saiu de 400 para 897. E esses que conseguiram aumentar o resultado para 1.900, teve um resultado muito interessante, com uma margem alta. Ou seja, é um modelo de produção seguro. A cada R$ 1.000 faturados, 45, 450 fica como resultado operacional. Porém, para sair de 12 e chegar até a 18, já não se faz mais com manejos básicos. A gente tem que entrar em suplementações mais intensivas, tem que entrar em confinamentos, adubações de pastagens, e com isso sobe o custo, como o Cássio disse. E utilizando bem esses recursos, há maiores chances de colher melhores resultados. Porém, o outro lado da balança é o comprometimento da margem. A gente aumenta o giro, tanto que a média saiu de 897 para 1.189, porém, com redução da margem. Está se gastando mais para produzir mais. E aí a importância da gestão dos recursos. E quando a gente vai para mais de 18 arrobas por hectare, a gente já está falando de uma parcela pequena de clientes que alcançam essa produtividade, com resultados bem interessantes, porém com uma margem mais comprometida, porque aí precisa colocar insumo mesmo dentro da atividade. Isso é caro. E se coloca insumo sem um controle básico do feijão com arroz bem básico, há risco de comprometer, como o Cássio disse, ficar pior do que a média daquelas fazendas que estão fazendo o manejo de pasto bem feito, com baixo risco e ganhando um bom dinheiro. Acho que ter esse entendimento da capacidade atual da fazenda e evoluindo aos poucos e aprendendo como intensificar, passando devagar, é muito importante para não cair na tentação das altas produtividades a qualquer custo e rápido. Aprender os processos básicos das fazendas é extremamente importante para que tenha uma intensificação de sucesso e aí sim colher os benefícios de altas produções com altos resultados alinhado a bons processos implantados. Já é só uma coisa que eu acho interessante chamar a atenção que me ocorreu aqui. Esse banco de dados que a gente está olhando para ele é das fazendas que têm pasto. Então, se tem sistemas, tem clientes, tem confinamento exclusivo, tem boitel, tem TIP de forma mais intensa. Então, tem um critério para a fazenda fazer parte desse banco de dados que a gente está olhando para ele aqui, é porque se ela vendeu no ano mais do que era o estoque inicial dela, ela não entra nesse banco. O que acontece, por exemplo? Às vezes uma fazenda tem lá 2.000 hectares de pasto, roda lá com umas 3.000 cabeças, mas ela tem um boitel para 15.000 bois. E aí ela abate por ano lá 50.000 cabeças. Então, assim, o negócio do boitel é muito maior que o negócio do restante da fazenda. Então, nesse caso, o resultado dela está apurado, está separado, mas não compõe esse banco. Porque você vai chegar em produções de 80, 100, 200 arrobas por hectare, mas isso não é impactante, assim, isso não é, a área explorada não é limitante, né? Porque esse outro banco de dados, limitante é o capital, são outros indicadores que são relevantes para esse tipo de fazenda. Esse banco que a gente está olhando para ele aqui, são fazendas que o componente da exploração a pasto é a maior parte da produção delas. Algumas têm confinamento, sim, mas é um confinamento dentro da fazenda ali e adequado para o porte dela. Não é um confinamento prestador de serviço, por exemplo,
ou que traz animal de outra fazenda do grupo para explorar nela. Então, assim, quando é esse tipo de resultado, ele faz parte, a gente tem ele no banco, mas a gente não compara ele aqui, porque senão você vai para uma fazenda de cria, numa região mais distante, com logística ruim, fertilidade de solo mais baixa, você compara com uma fazenda lá no centro-norte do Mato Grosso, rodando com TIP, com 8, 10 cabeças por hectare, comendo 2% do peso vivo, né, produzindo 100 arrobas por hectare, não é uma comparação adequada. Ou um Boitel no interior de São Paulo, que gira lá 50 mil cabeças por ano. Ficaria uma massa muito disforme de dados para comparar. Então, existe um outro banco de dados, em algum momento a gente deve ter um vídeo falando dele, por exemplo, que seria o banco de dados de confinamento, que aí nesse de confinamento vão ter esse perfil de fazenda, vai ter TIP de forma mais intensiva, aí é uma outra cooperação. Aqui a gente está falando das fazendas que têm o principal componente da produção delas é o pasto. Que são as principais fazendas, que as fazendas de pasto são as principais fazendas do Brasil e em maior número, e que muito provavelmente vai encaixar na realidade das pessoas que estão assistindo esse nosso vídeo. Exatamente. E o Caminhar objetivo para o de ter uma final. comparação ali que faça sentido para o gestor tomar decisão, né? Que é aquele só, a gente fala que precisa melhorar a gestão. Mas também a gente precisa mostrar para ele dados de sistemas que sejam comparáveis com o sistema dele. Acho que isso é importante para ele usar isso no dia a dia para tomar algum tipo de decisão. Ele olhar para o resultado e falar, olha, eu estou produzindo bem, mas o meu custo por cabeça ano está muito alto. Ou o contrário, né? Eu tenho um custo muito baixo, eu estou gastando muito pouco, mas também estou com produtividade bem abaixo da média. E aí é lógico que a fazenda não vai sair de uma fazenda totalmente a pasto, com zero suplementação, para uma TIP de um ano para o outro. Né? Ela vai fazer, o que você disse ali, ela vai colocar isso num plano, tem redivisão de pasto, tem recuperação de pasto, tem mudança de estratégia de suplementação, vai sair do mineral linha branca para um proteinado 0,3 ou do proteinado 0,1, e ela vai fazer um passo a passo, até porque normalmente você precisa de capital e não só de capital, você precisa de gente. Então, assim, as pessoas que estão no modelo, elas chegarem em outro, elas têm um ciclo de aprendizado de todas elas, né? Desde os gestores até a gerência e o pessoal do campo de execução. Então, essa construção de níveis de produtividades mais altos, ela não vai chegar de um ano para o outro. Por mais que o contratante nos fale, eu tenho dinheiro, eu quero fazer. Ok, existe um ciclo de aprendizado. Ou você vai ter que comprar tudo isso, você vai ter que ir no mercado e trazer uma equipe que tenha experiência naquele assunto, que pode funcionar, mas até essa equipe aprender a trabalhar juntos, sim, tem um ciclo de aprendizado, né? Então, seria um time de futebol. Contratar bons jogadores para todas as posições não garante que o time vai ganhar, porque eles precisam se conhecer, precisa ter ali um treino, um entrosamento entre eles. Nos negócios é a mesma coisa. Uma boa equipe, se ela não se conhece, ela precisa de um tempo ali para se alinhar. Isso é um negócio importante quando a gente pensa em gestão, né, que é o assunto, assim, como que eu melhoro o resultado de fazenda. Uma coisa que é importante a gente falou, um bom planejamento é importante, uma execução de excelência é fundamental. Execução de excelência vem com maturidade da equipe, vem com conhecimento, com confiança entre as pessoas, e isso é estabelecido com um mínimo de tempo ali. Um ponto que a gente gostaria de trazer aqui os principais, alguns 3 erros comuns de pessoas que chegam até a nossa empresa de consultoria e solicitando alguns diagnósticos, uma leitura do negócio dele, né? E também todos os aprendizados que nós temos aí ao longo dessa jornada avaliando o resultado de fazenda, né? Um erro muito comum, intensificação sem controle, né? A gente chega em fazendas, ou até mesmo cliente que quer, como o Cássio disse, eu tenho dinheiro, eu quero andar rápido e não cuida dos processos básicos, né? O produtor intensifica achando que vai ganhar mais, mas às vezes só aumenta o risco. Quando coloca adubação, ração, mais gado, tudo fica mais caro, reduz margem, e tudo que tem margem reduzida tem um risco elevado. E com a volatilidade de mercado que a gente vem vivendo na pecuária, cada vez mais comum, variações
grandes aí num curto período de tempo, isso pode causar sérios danos financeiros a pessoas que fazem intensificação sem controle e sem cuidar do feijão com arroz. Um erro também muito comum, talvez o mais comum de todos, né, Cássio? A falta de controle de custo. Muito se fala, produzo 10, 15, 20, 30 arrobas por hectare, mas quanto que realmente está ganhando? A maioria sabe quanto produz, mas talvez não saiba quanto está ganhando. Eu agregaria nessa falta de controle de custos, uma falta de controle dos dados, em geral, uma falta de conhecimento, assim. Tem um exemplo, assim, quando a gente fala de coisa básica, né, eu diria que básico dá a impressão de ser uma coisa simples, mas básica no sentido de ser crítico, de serem elementos da gestão que sem eles é muito difícil que a coisa funcione bem. Fui visitar uma fazenda para fazer uma prospecção de venda, uma fazenda intensiva, né, uma fazenda com 600 hectares de pasto, com em torno de 3.500, 4.000 cabeças, requer engorda de macho, com adubação e TIP, e me falaram o número de produção de arroz. A gente produz tantas arrobas por hectare ano. Eu achei a conta muito alta e comecei a fazer perguntas. Aí, quando a coisa andou, o que eu descobri, assim, que eles descobriram que eles estavam fazendo uma conta que não existia. Eles estavam fazendo a conta das arrobas vendidas por hectare ano, como se fosse produção. Eu falei, não, mas as arrobas que você vende, assim, você vende um boi de 20 arrobas. Você tem que comprar, caso lá era chip, comprava animal mais pesado, comprava ali entre 10 e 14 arrobas, em média na faixa de 12. Das 20 arrobas que você vendeu, 12 você comprou. Então, você não produziu as 20. Então, estava dando um número de produção absurdo e estava assim, não, porque somos muito eficientes, a gente não está entendendo porque que o resultado da fazenda não está conforme esperado. Então, assim, quando a gente fala básico, assim, isso não é básico, isso não era uma fazenda básica, é uma fazenda já com um nível de intensificação alto, mas que não sabia calcular o que realmente é produção. Eu estava considerando a venda como se fosse produção. Assim, com poucas perguntas, o próprio pessoal, que eram pessoas que estão no mercado, pessoas que têm vontade de fazer a coisa bem feita, tanto que assim, nos chamou, já tinha orientação, já tinha uma parte técnica bem feita, e ainda chamou uma consultoria lá para discutir os resultados, porque eles não estavam concordando que o resultado deveria ser muito melhor e ele não estava do jeito que eles esperavam. Então, você vê que tinha recurso, tinha orientação, tinha vontade de fazer as coisas bem feitas. E tinha uma coisa desse tipo. E isso a gente encontra muito. Então, assim, é um controle de dados geral. Acho que não é só de custo, não. É importante, assim, que volta no ponto 1 também, né, que eu não diria que é uma intensificação sem controle, o controle até existia, mas é saber qual indicador, que ele é um indicador realmente relevante para aquele sistema de produção e que ele precisa ser gerenciado de perto, ter meta para ele, e entender quais fatores impactam nele, né. Às vezes a gente fala que a fazenda tem um problema de custo, às vezes o que ela está gastando por ano já é muito pouco, só que ela está com taxa de lotação muito baixa, por exemplo. Quando a gente divide o pouco que ela gasta por um rebanho também muito pequeno, acaba dando um indicador de custeio por cabeça ano alto. Então, às vezes, a solução para ela não vai ser não, onde é que eu economizo mais? Se ela quiser economizar mais, a cerca dela vai começar a cair, os pastos vão começar a degradar, vai cair ainda mais o suporte, né? Um ciclo de desmonte do que está funcionando. Às vezes a solução não, você vai ter que gastar um pouquinho aqui para melhorar um pouco a eficiência, aumentar a taxa de lotação um pouquinho, ter mais cabeças, e você vai ter quase a mesma despesa que tem hoje e vai ter uma lotação maior, e isso vai fazer com que o seu custo reduza, né, por uma produtividade um pouco maior. Então, essas decisões, essas interpretações, para elas serem feitas e as decisões serem tomadas, precisa de controle. É o controle dos dados gerais e o controle de custo, de custeio, de desembolso especificamente, né, o financeiro. Concorda? Concordem? Número, gênero e grau. E é muito comum. 80%, 90% das pessoas que nos chamam não têm os dados necessários para calcular o resultado. Não tem um estoque, quantas cabeças tinha no início do ano, não tem quantas cabeças vendeu, ou se tem, está anotado de uma maneira muito desestruturada. Então, Muitas vezes as fazendas têm
elas têm esses registros de uma forma não sistematizada e não consolidado, transformado no indicador, né? É um dado que a gente pega da nossa gestão comercial, das fazendas visitadas para venda, assim, normalmente de 1 a 2% das fazendas visitadas, cada 100 fazendas, de cada 100 diagnósticos feitos para início de trabalho, uma ou duas, que varia um pouco conforme o ano, costumam ter indicador calculado. Produção de arrobas por hectareano, produção de arroba por cabeça ano, resultado em reais por hectare, que já é um indicador. A maioria tem registro, ela tem um controle financeiro, né, tem um contas a pagar, aloca isso de alguma forma, tem ali um controle da quantidade vendida, isso vai para uma contabilidade, mas assim, isso não está sistematizado, organizado e documentado na forma de indicador e publicado para a equipe. Porque às vezes alguém calculou, e esse alguém que calculou ficou com essa informação para ele, até porque não existe um momento, não existe uma rotina de análise de dados de gestão, e isso acaba ficando perdido ali, não utilizado. E por fim, eu acho que um erro que casa muito bem com o tema dessa aula, que é a falta de visão do sistema. O problema não está no pasto, no gado ou na ração, né? Está na falta da leitura do negócio e das características inerentes a cada sistema, a cada região, e as características do gestor junto com o sistema. Ler o negócio como um todo, ler o negócio pecuário e comparar com as médias é algo fundamental. E é um erro comum. Às vezes, a gente chega em propriedades onde ele quer fazer algo, mas não está no seu DNA tomar risco, não está no seu DNA rodar longe para ter as melhores oportunidades de negócio e, às vezes, por influência de mercado, o seu negócio está tomando um rumo que não está adequado ao perfil do gestor. Então, saber fazer essas leituras é fundamental e o benchmark é uma ferramenta excelente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para levantar os indicadores, fazer as comparações, entender os sistemas, fazer uma boa leitura da situação atual e para onde a fazenda deseja chegar. Pessoal, excelente. Acho que essa discussão no final aqui é muito interessante. Para pensar, né? O que a gente quer com esse trabalho é justamente trazer ele pontos de melhoria de gestão. Então, assim, acho que com isso a gente chega no final desse vídeo hoje. Muito obrigado ao José Neto, que preparou o material e trouxe para a gente discutir aqui. E aí, pedir para quem está assistindo aqui, se tiver sugestão, deixa o like se gostou, se não gostou, pode deixar também, é importante a gente saber para a gente ir ajustando o formato. Se tiver sugestão de tema para colocar, gostou, ficou até o final aqui com a gente, é porque gostou, né? Esse assunto te interessou, então te ajudou, compartilha com as pessoas que você conhece, provavelmente vai ser útil para elas também, e a gente vai se encontrando. Zé, muito obrigado, suas palavras finais aí para a gente encerrar esse trabalho de hoje. Obrigado, Cássio, pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande estar discutindo números da pecuária. Como você disse, né, além de consultor, somos produtores rurais, vivemos as dores, e algo que é a nossa missão, né, melhorar a vida e os negócios dos clientes. E se com isso a gente consegue melhorar um pouco mais também a vida e o negócio dos pecuaristas do Brasil, eu acho que a gente está no caminho certo. Espero que esse vídeo consiga, ao menos, despertar a vontade e a curiosidade de quem não sabe ainda os seus números, correr atrás do que é necessário. Então, fica o convite, siga a Exagro nas redes sociais. A gente vai produzindo conteúdo, vamos soltando os vídeos recorrentes com temas fundamentais e uma análise profunda e técnica para estar levando conhecimento e ajudando a todos os produtores do Brasil. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Exagro. Espero aí ter contribuído um pouco para quem ficou até o final. Deixa o seu like, a sua curtida, siga a gente e até mais. Pessoal, chegamos ao final. Lembrando que o projeto Agro Mais Ação, ele é uma parceria da Exagro e AgroHub. Exagro é uma consultoria agropecuária. Se você
ficou até aqui com a gente, esse assunto que interessou, tem dificuldade, não está satisfeito com o resultado da sua fazenda, entre em contato conosco, o site da Exagro vai estar aqui na descrição do vídeo, lá você tem os contatos, e a AgroHub é um software de gestão exclusiva, é focado, né, específico, pensado para gestão agropecuária, para agricultura, pecuária, o software faz gestão de tudo isso. Então, se você precisa melhorar a sua controladoria, tem como melhor coleta de dados, dados financeiros, dados produtivos, isso é o que o software faz, ele foi pensado para isso. Também o site vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato conosco, que com certeza a gente pode te ajudar. Um abraço, até mais. Abraço.